que, para falar da Constituinte, nós temos que voltar um pouco no tempo. Quer dizer, o Brasil vivia o regime militar, regime autoritário, e o que foi a Constituinte? A Constituinte foi a última etapa da democratização do Brasil. Quer dizer, esse dado é importante porque foi um processo negociado, havia inclusive muita polêmica na época sobre uma Assembleia Nacional Constituinte independente ou um Congresso Constituinte. E essas dúvidas acabaram sendo superadas pelo processo em si, com a convocação da Constituinte pelo Sarney. E, do ponto de vista da área ambiental, quer dizer, nesta negociação teve um tema que hoje está um pouco menos relevante na agenda da opinião pública, mas que participou do processo de democratização, que era a questão nuclear. Quer dizer, o processo de democratização foi uma grande negociação, né, no Brasil. Como eu disse, o estuário foi a Assembleia Nacional Constituinte e alguns itens importantes eles constavam nessa negociação, e um deles era realmente não mexer no programa nuclear brasileiro, e depois se confirmou, inclusive, que o Brasil estava construindo a bomba atômica brasileira. Então, quer dizer, 86 foi o ano da eleição, e eu era desde antes um ambientalista, um militante. Naquela época a gente falava em ecologista mais do que ambientalista. Né? Na verdade, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que participar da Constituinte. Por uma razão, quer dizer, a Constituinte foi, naquele momento, quer dizer, o evento mais importante no Brasil, e não havia, André, sentido que os ambientalistas não tivessem presentes na Constituinte. Inclusive, eu escrevi no livro, a teu pedido, que a Constituição de 88 foi a única na história das constituições brasileiras que você não teve um anteprojeto, um projeto prévio. E até havia, digamos assim, um movimento em torno de transformar o projeto da Comissão Arinos no grande projeto, anteprojeto. E se alguém se der ao trabalho de ler o que se propunha na Comissão Arinos, eu digo para você que ela reflete o texto da Comissão Arinos, digamos assim, a fragilidade, a debilidade de uma proposta de tratar meio ambiente. Vou dar alguns exemplos. Colocava no texto as baleias, e havia, na época, um grande movimento de proibição da caça das baleias. O Brasil tinha caça na Paraíba. Então, imagine que falava em baleias no texto constitucional, transformava o Congresso numa espécie de órgão licenciador, porque dizia que as atividades com impacto ambiental teriam que passar pelo Congresso Nacional. Quer dizer, eu estou me referindo a esse texto para mostrar que, naquela época, quer dizer, o tema de meio ambiente estava rigorosamente longe do foco da opinião pública e do Congresso Nacional, dos políticos. Então, nós resolvemos, um grupo de gente, lançar algumas candidaturas para a Assembleia Nacional Constituinte, e dessas candidaturas eu fui o único que me elegi. Aliás, eu acho até engraçado que, André, eu fui a maior zebra da eleição de 86, porque nem eu, nem ninguém imaginava que eu pudesse ser eleito. E, aliás, a SOS Mata Atlântica foi criada naquele momento, porque a ideia era, bom, você vai para a Constituinte, você promove o debate sobre meio ambiente, e a grande contribuição desse movimento é pautar a Assembleia Nacional Constituinte com alguns temas relevantes, enfim. E também, André, um tema importante é que as grandes contribuições mundiais sobre o tema ambiental eram aquelas que vieram da Conferência de Estocolmo, que, aliás, ela foi muito mais importante, a Conferência de Estocolmo, do que se imagina. Quer dizer, a Conferência de Estocolmo, ela definiu conceitos importantes que foram refletidos
na Constituição brasileira e antes tinham sido refletidos em duas constituições importantes, que é a Constituição da Espanha e de Portugal, que também são constituições que foram criadas em processo de transição de ditadura para democracia. Quer dizer, de lá para cá, eu diria que houve um grande processo de constitucionalismo no mundo inteiro, porque à medida em que as ditaduras foram caindo e foram se construindo democracias, houve o processo constituinte em muitos e muitos e muitos países. Aliás, na Europa não houve isso, a não ser nos países do leste europeu, mas alguns anos atrás teve a ideia de uma Constituição Europeia que também tem consagra, quer dizer, muito dos conceitos que estão na Constituição brasileira e muitos. Então, quer dizer, esse era o momento, e daí vem a Assembleia Nacional Constituinte, e eu acho que foi um processo muito rico, a Constituinte. Quer dizer, ele foi rico porque quer dizer, a Constituição brasileira, com todos os equívocos, é uma Constituição muito generosa. A importância dela hoje, eu acho que ela fica cada vez mais assinalada. Vou dar um exemplo fora da área do meio ambiente, quer dizer, o Sistema Único de Saúde foi criado durante a Constituinte. Quer dizer, imagina o que seria o Brasil e com Covid sem um Sistema Único de Saúde. Quer dizer, coisas assim. E aí vem a Constituinte, como eu fui praticamente o único parlamentar eleito com a bandeira do meio ambiente. Quer dizer, nós tentamos trabalhar no capítulo do meio ambiente em uma série de dispositivos importantes. E até um dado, André, que talvez os advogados tenham mais clareza, mas a década de 80 foi importante para os nossos temas, porque você tem, por exemplo, a Lei dos Interesses Difusos, que é 7.347, que é de 85, que reconhece essa ideia que não existia no direito brasileiro de interesses difusos e coletivos, e foi a Lei 7.347 que deu ao Ministério Público o papel que ele tem hoje. Quer dizer, então, a Constituinte, como eu disse, foi um estuário de todas essas questões e acho que foi bem na área de meio ambiente, não só no capítulo do meio ambiente, mas na ordem econômica e em outras áreas. Quer dizer, tem dispositivos que eu digo, tem um dispositivo lá que trata de terras devolutas, que se fosse utilizado, eu acho que seria um instrumento muito útil. E a Sueli lembra disso. Artigo 20. Artigo 20. Não, eu falo do 225 mesmo, que era aquela questão das terras devolutas que nós usamos ali na ampliação da Chapada dos Veadeiros, lembra? Quer dizer, a Constituição tem questões, André, que não foram regulamentadas. A Sueli está falando, por exemplo, das cavernas, as cavidades. Então, acho que a Constituição foi muito generosa com o meio ambiente, com outras matérias que eu participei, não com esse protagonismo, quer dizer, na questão do Ministério Público, foi um dos que defendeu a Lei dos Interesses Difusos em 85, e você falou, André, em 86 nós entramos com uma grande ação contra as indústrias poluidoras em Cubatão, com base na 7.347, porque até então não havia possibilidade não havia a legitimidade ativa do Ministério Público e também da sociedade civil. Então, veio a Constituinte, foi um processo riquíssimo, quer dizer, eu digo aqui difícil também, e até farei um comentário que, quer dizer, se a gente compara a direita brasileira daquela época com a direita brasileira hoje, que é representada pelo governo que está aqui, eu teria que dizer que de outra qualidade, quer dizer, você no lado conservador, você tinha gente como o senador Jarbas Passarinho, Sandra Cavalcante, pessoas que você poderia discordar, mas outro patamar, né? Quer dizer, outra qualidade e de outra estatura, quer dizer, a Constituinte se deu, eu diria para vocês, com uma polarização de esquerda, centro-esquerda, direita, centro-direita, mas numa qualidade radicalmente diferente do que nós estamos vendo hoje.
Quer dizer, o padrão era muito mais alto. Então, bem, a Constituinte, eu acho que tive a oportunidade de liderar o que hoje seria a frente parlamentarista, uma frente verde que era uma frente informal, ela não existia como frente verde. Nós promovemos várias reuniões pelo Brasil afora, porque o nosso maior desafio, André, no primeiro momento, como eu estou dizendo, era dizer, pessoal, existe um tema chamado meio ambiente. Quer dizer, era difícil falar desse tema. Hoje, quer dizer, depois de 92 e mesmo depois das questões tão evidentes, tão claramente colocadas como climáticas, aquecimento global, mesmo diversidade, até, André, para você ter ideia, a palavra biodiversidade foi uma palavra que foi criada em 88, depois da Constituição. Então, o mundo mudou. Eu acho que a grande virtude da área ambiental na Constituição é que ela é atual até hoje. Como você vai me perguntar, alguns itens, na verdade, não foram colocados, alguns por muita dificuldade, outros porque não havia ambiente para isso.